da presença dos vereadores. Aguinaldo de Oliveira Cruz, Alfredo Júlio Belal, Antônio Reginaldo Faria, Aparecido Veloso da Silva, Presente. Edivaldo Rodrigues da Silva, Fabiano Martins da Silveira, presente. João Batista de Paiva Matos, Paulo Eduardo da Silva, Vanderlei Simeão. Havendo norma legal, convido a todos a se levantarem sob a proteção de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ementa da ata da sessão anterior. Ementa da ata da sessão anterior. Ata da 21ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 16 de dezembro de 2014. Ementa da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 16 de dezembro de 2014. Está em apreciação, senhores vereadores, a emenda da ata da 21ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 16 de dezembro de 2014. Não havendo vereador a manifestar, está em votação os vereadores que foram apresentados, contrários que se levantam. Aprovado por de voto. Está em apreciação, senhores vereadores, a emenda da ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 16 de dezembro de 2014. Não havendo vereador a manifestar, está em votação os vereadores que foram apresentados, contrários que se levantam. Aprovado por de voto. Peço ao secretário que faça a leitura dos papéis do ordem do dia. Ofício Gabinete número 514/2014. Referente sessão extraordinária com caráter de urgência urgentíssima. Maracaí, 19 de dezembro de 2014. Excelentíssimo presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho do presente para solicitar os préstimos de Vossa Excelência, no sentido de que seja analisada a possibilidade de realização de uma sessão extraordinária, a fim de ser votado o projeto de lei complementar número 017 de 26 de novembro de 2014, encaminhado a esta Casa de Lei no dia 28 de novembro de 2014, para apreciação e votação dos nobres vereadores. Sem mais para o momento, despeço-me renovando os votos de estima e apreço. Eduardo Corrêa Sotana, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Aparecido Veloso da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Maracaí. Convocação. Sessão extraordinária, dia 23 de dezembro de 2014, terça-feira, 19 horas. Câmara Municipal de Maracaí, 19 de dezembro de 2014. Excelentíssimo senhor vereador, devido à necessidade e urgência de aprovação do projeto de lei complementar número 017/2014, em atendimento ao ofício número 514/2014 do Executivo Municipal, anexo e em conformidade com a disposição no parágrafo 2º do artigo 240 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maracaí, sirvo-me da presente para convocar Vossa Excelência para 2 sessões extraordinárias, uma após a outra, a realizar-se no dia 23 de dezembro de 2014, às 19 horas, na Câmara Municipal, para deliberação da seguinte ordem do dia: apreciação e votação do projeto de lei complementar número 017/2014, de 26 de novembro de 2014. Dispõe sobre alteração da tabela I para a cobrança do imposto sobre serviço da lei complementar número 078, de 28 de dezembro de 2009 e da outras providências. Primeira e segunda discussão. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Aparecido Veloso da Silva, Presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei Complementar número 017/2014, de 26 de novembro de 2014. Dispõe sobre alteração da tabela I para a cobrança do imposto sobre serviços da Lei Complementar número 078, de 28 de dezembro de 2009 e da outras providências.
O referido projeto conta com o parecer das comissões de Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamentos e Contabilidade. Senhor presidente, esses são os papéis da ordem do dia. Está em apreciação dos vereadores o projeto de lei complementar número 017/2014 executivo. Com a palavra o vereador João Paiva. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, ao Roberto e ao Júlio, da Pastoral da Cidadania da Igreja Católica, que são os únicos presentes, boa noite também. Os internautas que, por acaso, estão nos ouvindo nesse instante. Eu queria, em primeiro lugar, falar um pouco sobre esse projeto um pouco polêmico, que teve bastante discussão diante da relevância. Até hoje à tarde eu tinha um pensamento de votar contra esse projeto, que é um projeto que ia onerar umas empresas que estão instaladas ou que porventura viessem a se instalar no município de Maracaí, e a coisa já é pesada hoje da maneira que está. Agora, se for para aumentar, então eu achava que isso aí era uma coisa que ia prejudicar as pessoas que quisessem investir no nosso município. Mas após os advogados da nossa Câmara, após os vereadores nos reunirmos, o prefeito, o chefe da tributação, Cesário Ferreira, esteve, trouxe planilhas, mostrou aonde que ia ser esse aumento, não ia pegar empresas instaladas, empresas pequenas do nosso município, e sim as empresas maiores que pagam ISS e que recolhem o ISS, e que, em comparação com todas as cidades da região, Maracaí estava defasado. Veja bem, o vereador, ele tem por obrigação analisar, correr, andar atrás do regimento, andar atrás das pessoas, para ver o que é. Nós, vereadores dessa Câmara, vivemos um momento difícil. Por quê? Porque nós temos apoiado incessantemente o prefeito municipal. Tanto o vereador de oposição como o vereador de situação. Por quê? Porque nós gostamos da nossa cidade. Porque nós nascemos aqui e não estamos vendo a nossa cidade progredir. Aliás, nós estamos vendo a nossa cidade afundar. Certo? Em comparação a outras cidades da região. Afundar no sentido de não ter melhora, de não ter melhora significativa de uma empresa. Então eu acho difícil. Então, só que cercear, proibir a prefeitura de arrecadar, nós estamos prejudicando também. Então, nos reunimos e achamos que hoje, na realidade de hoje, precisamos ajudar mais um pouco. E essa chance nós vamos dar ao prefeito. Só que nós vamos cobrar. A oposição sempre vai cobrar, sempre vai exigir, e não vai exigir para mim, para o Aguinaldo, ou para o Paulinho, ou para o Deco, ou para qualquer vereador, o vereador Sidão, que sempre foi polêmico nas suas cobranças. Nós cobramos para a municipalidade, para cidadão, para o cidadão que paga imposto, para o cidadão, não o João Paiva. João Paiva, vereador, é o João Paiva, vereador, que está aqui para defender e andar atrás das coisas. O João Paiva lá de fora, lá que fica no banquinho da fofoca, lá, aquele lá é outro. Aqui é o João Paiva que defende o interesse público, que defende a população, e no que precisar, eu vou ser contra e não tenho medo de ser contra. Muito obrigado a todos. Continue a apreciação dos seus vereadores. Com a palavra, vereador Aguinaldo. Senhor presidente, novos vereadores, boa noite a todos.
Júlio, o Beto e o Cesário também, boa noite. Gostaria também de fazer algumas colocações em relação ao projeto. Bendito João Paiva, que a gente discutiu, sentou, e agradeço principalmente ao Cesário por ter vindo, Cesário, esclarecer, essa pessoa que domina o assunto. Até por conta do tema, a gente tem uma grande dificuldade, e isso também forçou, né, a mim estudar um pouco, né, uma área totalmente longe daquilo que eu pratico, mas força a gente ouvir e buscar, né, orientações em relação. O projeto, quando fala em tributos, todo mundo sabe que é um projeto difícil, né, principalmente no ouvido da população. O que é importante, que a gente sempre, eu uso sempre essa tribuna, né, quando a gente fala tributos, é uma situação muito indigesta, porque a gente vê hoje como que está a qualidade dos serviços públicos, né, e o retorno muito pouco para a população. E a gente vê também que os tributos municipais, logo a cargo do prefeito e dessa casa, e tem também os tributos estaduais e federais, que a gente não tem esse controle e esse domínio. E eu percebo ainda, como o João disse, a gente não quer atravancar, a gente não quer atrapalhar a gestão, enfim, ajudar. Hoje, nossa realidade, João, a gente vê que o nosso município precisa muito. Muito tem que ser feito, mas tem que começar. A minha opinião, eu sou favorável ao projeto, porque benefícios para as empresas que estão, não traz, mas também não atrapalha, né? Então já é uma vantagem. E a gente tem insegurança. Insegurança a gente tem. A gente vai falar que está totalmente confortável em votar o projeto? Eu acredito que nenhum de nós estamos. Porque a gente sabe da instabilidade econômica. A gente sabe que temos um governo que é totalmente federal, totalmente corrupto. Tá? E muita gente nos abordam aumentar impostos para alimentar o quê? Corrupção. Mas só que é o importante a gente ter consciência daquilo, né, que a gente está fazendo, analisando os gráficos que o Cesário nos mostrou. Não é nenhuma arrecadação também estonteante, tá? Não é. Né? Então, muito bom aquela planilha que você trouxe, a comparação entre os outros municípios, né, as alíquotas, a comparação. A coisa que me surpreendeu também, que as empresas que você nos mostrou, o gráfico, elas já estão inseridas no Super Simples, que também eu desconhecia e estudei bastante. Passei mensagem para o Paulinho de uns gráficos, de umas tabelas. Então, a gente sabe que quem vai aderir ao Super Simples também é uma forma também das outras empresas que não estão no Super Simples aderir, e que tem também, né, uma alíquota diferenciada pela própria lei, pelo governo. Enfim, vou votar favorável nessas circunstâncias, mas não de deixar registrado que, importante que também, né, João, nós falamos para o Tatu prefeito, né, deixar registrado, senhor presidente, o Edivaldo que vai assumir, uma questão que é importante, seguir os ritos, ser discutido e não ser discutido às pressas. Tá? Isso eu falei para o próprio Tatu, falei que nós temos um regimento interno na Câmara, nós temos uma lei orgânica, e é um projeto que deveria ser discutido melhor com a sociedade, com os segmentos sociais da sociedade. Enfim, a gente não teve todo esse tempo ágil, mas viramos naquele que podíamos, né, para dar esse suporte e essa sustentação. E voltando então em relação ao projeto, o que a gente espera? Mesmo que seja arrecadado, que seja transferido, né, em benefício para a população. Tá? Hoje nós estamos vendo as situações da nossa cidade que precisa melhorar muito, principalmente o projeto diz parte de infraestrutura, né? E que também traga boas infraestruturas para a nossa cidade, que quando chove vocês viram um caos. Então a administração gostaria muito que ele tivesse esses bons olhos, né, que trabalhasse em prol da população. Existem alguns viés, porque são empresas grandes que vão ser afetadas, né? Espero que não tenha um risco de demissão, porque também a gente não confia, não sabe com quem que está lidando, né? Mas o importante é que pelo menos as que estão aqui, pelo compromisso do prefeito, pela sua fala,
estão respaldadas, estão garantidas. Então, nessas circunstâncias, eu voto favorável, tá? Mas com essas ressalvas, que seja cumprido o regimento interno, Edivaldo, tá? Que seja discutido, né? Ainda até brinquei com o Tatu, que eu falei, por que não mandou antes ou deixasse para o próximo ano? Porque não vi nenhuma cidade até hoje discutir impostos no final do ano, para não soar aquela coisa, que presente de Natal, né? Então, que mandasse antes, então junho ou julho, tudo bem, né? É um item só na parte de construção, de infraestrutura, tá? Mas se vir outros assuntos que são tributáveis, como ele falou para nós, que seja discutido, que as comissões sentam, tá? Hoje a gente sentou, foi bom, né? Não foi bom, foi saudável, né? Então que os próximos projetos que seja dessa forma, tá bom? Só isso, senhor presidente, muito obrigado. Continuem a apreciação, senhores vereadores. Com a palavra o vereador Paulo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a população presente, eu gostaria a respeito, antes de adentrar no assunto do projeto propriamente dito, eu gostaria de explanar com relação ao Brasil. Hoje, foi feito um estudo com 30 países e se detectou que desses 30 países, o Brasil ocupa hoje a última posição em arrecadação de impostos, em cobrança de impostos, se cobra muito e o retorno, ou seja, o bem-estar, o retorno dos impostos em serviços para a população, em questão de bem-estar e melhoria do bem-estar da população, ele ocupa, levando em consideração esses dois fatores de arrecadação e de melhoria e de bem-estar para a população, o Brasil ocupa a última posição. É vergonhoso isso. Hoje, para se ter uma ideia, e eu fui pesquisar, nós temos em torno de 48 impostos federais. Nós temos em torno de 5 impostos estaduais e em torno de 10 impostos municipais. O Brasil hoje, nesse exato momento que está rodando, arrecadou 1.764 bilhões, 152 milhões e 618 mil. Nesse exato momento. Se fôssemos considerar esse valor e comprar uma televisão, se fôssemos comprar com esse valor televisores, daríamos para dar quase 5 televisores por habitante no Brasil. Todos esses dados estão no site do Impostômetro. Hoje, um brasileiro, pela expectativa de vida, ele demora 32 anos, ele trabalha 32 anos da sua vida para pagar imposto. Da expectativa de vida do Brasil, que é em torno de 72, 73 anos, 32 anos, vereador João Paiva, é para pagar impostos, tributos para o governo. E o Brasil, mundialmente, em índice de desenvolvimento humano, uma pesquisa desenvolvida e elaborada pela ONU, ocupa uma posição drástica. E Maracaí não está fora dessa realidade. Agora eu adentro no projeto em si, na análise do projeto em si. Como o vereador Aguinaldo, o vereador João Paiva já disseram, inicialmente, quando eu recebi o projeto, eu também era contra, e confesso que eu tive que tomar muito omeprazol e muita cimetidina para digerir o projeto, para conseguir tornar ele digerível. No sentido de que vamos, na época do Natal, na época do final do ano, elevar os tributos, estamos indo na contramão da sociedade que clama por redução de impostos, por incentivos para as empresas. Vou votar favorável no projeto e vou explicar por quê.
Mas estamos indo na contramão. Eu tive que tomar muita cimetidina e muito omeprazol para conseguir digerir e para conseguir aceitar esse projeto inicialmente. Porque estamos indo na contramão, volto a dizer. Mas eu ressalto agora os motivos por que eu voto favorável. Primeiro, porque mexe com o item 7. O item 7 da tabela é o item de engenharia, mexe com construção civil, engenharia e tudo mais. Segundo, porque as empresas, as pequenas empresas, que é o foco das empresas sediadas aqui no município de Maracaí, elas estão inseridas, em torno de 37, segundo a relação que o Cesário nos trouxe, que contribuíram nos últimos 12 meses, 37 estão inseridas no Simples Nacional. Elas pagariam, pela essa regra, em torno de 2% a 3%, né, do valor do ISS. Né? Ou seja, abaixo do que nós estamos propondo. Por ela ser um incentivo do governo, da lei, a lei permite isso, um incentivo, né, para que a pequena e a média empresa possa se desenvolver. Esse imposto que nós estamos aumentando pegaria as grandes empresas, aquelas que não estão inseridas no Simples Nacional, aquelas que estão que faturam acima de 3,6 milhões no ano. Aí a gente está elevando a alíquota de 4 para 5. É 1%, sim. É 1%, são em torno de 12 empresas que contribuíram nos últimos 12 meses, são em torno de 12 empresas que não estão instaladas em Maracaí, mas prestaram serviços em Maracaí e, por isso, tiveram que recolher na fonte pagadora. Deu em torno do ano passado, de ISS a 4%, deu em torno de R$780 mil. Aí, hoje, em reunião com o senhor prefeito, com o Cesário, que muito bem nos explanou, a gente agradece, viu, Cesário? Tirou muitas dúvidas nossas. Eu perguntei, esse 1% de cada empresa a mais, qual que é a perspectiva de aumento de impostos? É 150 mil no ano. Não é isso, Cesário? 150 mil no ano, mais ou menos, a média. Se permanecer nesse ritmo de crescimento, o Brasil, o Maracaí, nesse esse ritmo péssimo que nós estamos vivendo. Eu gostaria de estar aqui aprovando, sim, um aumento de imposto, mas eu gostaria de estar aqui falando também dos grandes feitos que a cidade tem feito. Eu não gostaria de estar aqui vendo, como a gente tem visto no Facebook, pessoas lá na Vila Andrade, a água da chuva invadindo. Eu gostaria de estar aqui, de estar aumentando, mas de estar oferecendo para a população realmente uma maior qualidade de vida, um maior bem-estar, porque a população não liga de pagar o imposto. Liga, sim, de pagar o imposto e de não ter serviço. Porque quando se tem um serviço de qualidade, um serviço decente, um serviço que tem retorno, que você vê aonde está sendo aplicado o dinheiro, você paga com gosto. E precisamos melhorar nisso. E fica um alerta para nós aqui. Estamos aprovando 1% de aumento, de 4 para 5 a alíquota. Precisamos, o ano que vem, pegar firme 150 mil a mais. Onde será que investir esses 150 mil? Para que o dinheiro, mais uma vez, não aconteça como acontece no Brasil. Vai pelo cano, pelo ralo. Precisamos, sim, cobrar. Para que o dinheiro faça render. Mas não render em juros, em poupança. Mas em bem-estar social para a população. Faça render em benefícios. Que as pessoas consigam sair da extrema pobreza. Que consiga fazer galerias em Maracaí, que a gente precisa. Que precisa ter atendimento decente, estradas decentes, buracos tampados. Não, porque é tabelado o imposto, o aumento da tarifa é tabelado.
provoca uma reação em cadeia. Claro que provoca determinados, porque o empresário vai querer aumentar o seu lucro, não vai querer perder a sua margem de lucro. Com o ônus, claro que não. Mas o que importa, o que aqui o foco é o seguinte, é o imposto, a prefeitura arrecadar, mas trazer benefícios para a população. É isso que a gente quer. É conseguir fazer o dinheiro render em bem-estar para a população. É isso. Eu gostaria de estar sim aprovando, mas que a gente estivesse aprovando e comemorando o que melhora na qualidade de vida. E a gente não tem visto isso nos IDHs de Maracaí, de 2008, de 2010. Não estou falando dessa gestão, não. Estou falando de todas. Todos são responsáveis. Todos são responsáveis. Todos os gestores são responsáveis que passaram por aqui. Precisamos melhorar o nosso o índice paulista de responsabilidade fiscal. Precisamos melhorar o nosso IDH. Precisamos melhorar muitos índices educacionais, índices sociais, índices humanos. Precisamos melhorar. E aí fica uma alerta para todos nós, gente. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros, a todos aqui presentes, ao Júlio, ao Beto, ao Paulo, Cesário e aos internautas que estão nos acompanhando através da web. Bom, como todos já disseram, esse projeto, desde final de novembro, na última sessão ordinária, ele já vem sendo tratado e, como é um projeto que precisava de mais uma votação, ele já entrou em sessões extraordinárias, foi remarcado, enfim, como o Paulinho disse. Primeiro, para esclarecer, o Aguinaldo disse da questão de vir no final do ano esse projeto, né? Então, por que está assim, forçando para votar esse projeto agora? Por se tratar de um projeto que vai interferir na questão da alíquota de imposto, se ele não for votado ainda esse ano, em sessões extraordinárias, como está sendo feito agora, ele não pode ser cobrado a partir de janeiro do ano que vem. Então, todo o projeto dessa que fala sobre essa matéria, ele só pode, se ele for votado em janeiro, ele vai poder começar a cobrar só a partir de 2016. Então, ele pode começar somente no ano posterior. Então, essa é uma das razões que incessantemente esse interesse de que esse projeto seja votado ainda esse ano. Com relação à questão da tabela, que nós estamos falando aí desse aumento de 4% para 5%. Na nossa região, eu vou falar aqui para vocês saberem. Assis já cobra 5%, Florínia 5%, Ibirarema 5%, Ipauçu 5%, Rancharia 5%, Santa Cruz do Rio Pardo 5%, Itarumã 5%. Somente Pedrinhas Paulista e Cândido Mota ainda está na mesma tabela que a gente está dos 4%. Então aí é uma readequação. O Cesário explicou bem hoje que era um outro imposto que era calculado e que era cobrado 15%, né, Cesário? É isso, né? 15%, 18%? Pode.
Beleza. Obrigado, Cesar. Só para explicar, então. O que aconteceu? O imposto era cobrado 15%. O governo federal reduziu e limitou um piso de 2% e um teto de 5%. Ou seja, o máximo que poderia ser cobrado era 5%, de um imposto que vinha sendo cobrado 15%. Para quê? Para beneficiar os bancos, que são os maiores pagadores de impostos e são aqueles que mais arrecadam impostos. Você vai pegar uma taxa bancária hoje mesmo, eu assustei. Minha conta está no vermelho, eu estou pagando 9,97% de imposto, de juro. Ou seja, os bancos são os que mais arrecadam. E por isso, na época, o governo federal derrubou, conforme o Cesário explicou. Alguns municípios, na época, como o nosso aqui, ficou nos 4%. Mais daquilo que estava sendo cobrado 15%. Então, entre aspas, os que foram mais inteligentes um pouquinho, deixaram no teto, que era os 5%. E não passaram por isso que nós estamos passando hoje, de ter que fazer essa votação para levar 1% para cima. Mas, na verdade, essas empresas pagavam muito mais. Certo? Então, assim, é uma forma de explicar para vocês entenderem. Com relação a tudo que vem passando, eu estava analisando coisas que aconteceram no passado, como o Paulinho falou também da questão do Brasil, e eu estava analisando em contas de prefeito que passaram no nosso município, falando da questão da evolução do município e de tudo que deixou de ser feito até hoje. O João Paiva falou que a nossa cidade não vem evoluindo, né, João? E a gente sabe que é difícil mesmo, a gente está vendo aí o momento que está passando. Tem um contrato de prestação de serviço que foi feito numa gestão anterior aí, não vou citar nome, de R$300 mil ano. A diferença do imposto dá 150 aproximadamente, o Tatu falou hoje, né? De um ano. Tem um contrato fraudulento que foi feito numa gestão passada aí de R$300 mil, uma empresa fantasma, que recebeu esse dinheiro e a gente não sabe nem para onde que foi. Enfim, é a metade, né, de um imposto, de uma coisa que é legal, que está sendo votado, que não é legal porque nós passamos por um momento difícil, e coisas muito piores aconteceram e passaram aí despercebido, vamos dizer assim, entre aspas. Mas enfim, outras cidades vêm tomando medidas muito mais drásticas do que essa que nós estamos passando aqui. Até o João estava presente, o Aguinaldo, o Paulinho, o Edivaldo, o Bira. E o Tatu explicou que teve algumas cidades aqui, vizinha, que começou a taxar a conta de energia também, né? E foi uma repercussão negativíssima. O que é? Repassar ao contribuinte, aos moradores da cidade, o valor da conta de energia, que hoje não é cobrado na nossa cidade. E algumas cidades, para poder se manter e manter as contas em dias, estão tendo que fazer até isso. Cobrar essa... eu não sei o valor correto que se diz o nome desse serviço, mas é o serviço de iluminação pública, embutido na conta de energia que nós pagamos, que já não é barato e vai subir em janeiro. Vai aumentar mais em janeiro. E tem algumas cidades que, para poder manter as suas obrigações em dias, até isso estão tendo que fazer. A que ponto chega? E o pior, a tendência é piorar. A tendência é piorar. Aí a gente vem falar de questão de impostos, de um monte de coisa, e eu fico, enquanto o Paulinho falava, eu ficava, uma coisa me deixava assim, pensativo. Todos nós sabemos a quantidade de escândalos que existe no governo federal por roubo e corrupção. Desde dinheiro na cueca a outras coisas mais. E a nossa excelentíssima presidente foi reeleita. Aí eu começo a pensar, de que forma nós vamos trabalhar a política para poder moralizar ela? Saber aquilo que nós estamos votando, discutir, igual nós fizemos hoje, e eu venho discutindo esse projeto com o Executivo, o Bira sabe disso, todos aqui, conversei com outras pessoas da Pastoral, o Beto questionou no grupo do WhatsApp esses dias, nós tivemos discussão, eu tentei explicar, porque a informação que estava chegando às pessoas era que nós íamos aumentar o IPTU.
Foi isso que chegou para o Beto inclusive questionou no WhatsApp. Você via, então, assim, são coisas, realmente é importante a gente debater sobre isso, para poder explicar para as pessoas o que está sendo votado, qual é o trabalho que está sendo feito, o porquê que está sendo votado. Entendeu? Então, é importante nós, nesse momento, avaliarmos tudo o que está acontecendo na cidade e no país, para que a gente possa dar a informação correta às pessoas do que está acontecendo. E poder, daqui em diante, trabalhar corretamente, pensando na nossa cidade, igual nós estamos fazendo hoje. Eu fico muito contente, igual nós tivemos hoje à tarde aqui, e o prefeito pôde vir aqui e explicar isso para todos nós, aqueles que puderam estar aqui. Porque isso mostra um comprometimento com a cidade que nós moramos e aquilo que nós queremos de melhor para o nosso município. Obrigado a todos. Continue a apreciação, senhores vereadores. Não havendo vereador a manifestar, está em votação. Os vereadores que foram apresentados, contrário que levanta. Aprovado por unidade de voto em primeira discussão. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, convido a todos a se levantar e, sob a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus, declaro encerrada a sessão. Sessão extraordinária, 23 de dezembro de 2014. Peço ao secretário que faça a verificação da presença dos vereadores. Aguinaldo Oliveira Cruz, Alfredo Júlio Belal, Antônio Reginaldo Faria, Aparecido Veloso da Silva, Presente. Edivaldo Rodrigues da Silva, Fabiano Martins da Silveira, presente. João Batista de Paiva Matos, Paulo Eduardo da Silva e Vanderlei Simeão. Havendo norma legal, convido a todos a se levantarem sob a proteção de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e declaro aberta a sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da sua fé e da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 017/2014, de 26 de novembro de 2014. Dispõe sobre alteração da tabela I para a cobrança do imposto sobre serviço da Lei Complementar número 078, de 28 de dezembro de 2009 e da outras providências. O referido projeto conta com o parecer das comissões de Justiça, Redação e Constituição, Finanças, Orçamentos e Contabilidade. Senhor presidente, esses são os papéis da ordem do dia. Está em apreciação dos vereadores o projeto de lei complementar número 017/2014 executivo. Não havendo vereador a manifestar em votação, os vereadores que foram apresentados, contrário que se levanta. Aprovar a unidade de voto em segunda discussão. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda da ata da sessão anterior. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 16 de dezembro de 2014. Emenda da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 23 de dezembro de 2014. Emenda da ata da sessão anterior.
Ata da 24ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 23 de dezembro de 2014. Está em apreciação dos seus vereadores a emenda da ata da 23ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 23 de dezembro de 2014. Não havendo vereador a manifestar, está em votação os vereadores que foram sentados, os contrários que se levantam. Está aprovado de voto. Está em apreciação dos seus vereadores a emenda da ata da 24ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Maracaí, realizada em 23 de dezembro de 2014. Não havendo vereador a manifestar, está em votação os vereadores que foram sentados, os contrários que se levantem. Aprovado de voto. Não havendo mais papel para o dia, convido a todos a se levantarem. Sob a proteção de Deus, em o nome do Senhor Jesus, declaro encerrada a sessão.